Boa tarde, pessoal. Gente, hoje eu tô aqui pra gente conhecer a máquina de costura por fora. Pra gente saber todos os nomes das peças externas da máquina de costura. Para que quando vocês precisarem ir atrás de uma peça e forem pesquisar um vídeo no YouTube, comprar uma peça, perguntar sobre uma peça, vocês já vão saber o nome dessa peça. A gente vai usar como exemplo a Eugene Pretinha, que é a máquina mais vendida, né? Que são as pretinhas, né? Singer, Eugene, Vigorelli. Então elas seguem um padrão. Então eu vou começar essa série, tá? Que vai ser de 3 vídeos. Esse vídeo vai ser o vídeo conhecendo a sua máquina de costura por fora, depois conhecendo a sua máquina de costura por dentro, depois conhecendo o que a sua máquina de costura pode fazer, tá bem? Então esse é o primeiro vídeo, tá? E a gente vai começar mostrando as peças externas dessa máquina de costura. Bom, aqui nós temos a chapa indicadora dos pontos, tá bem? Essa chapa indicadora dos pontos, ela já tem esse nome porque ela indica os pontos que você está dando, né? Que ele vai de 5, perdão, até 30, né? E você faz a regulagem dos pontos e daqui para cima você faz, se você colocar a alavanca de regulagem de ponto, também conhecida como alavanca de retrocesso e de inverso, para cima você vai ter o retrocesso da máquina, tá bem? E você faz esse trabalho com ela. Então, essa chapa, ela se chama chapa indicadora dos pontos, tá bem? Essa alavanca, ela chama alavanca do ponto, ou pode ser também chamada como alavanca do retrocesso, né? E alavanca da chapa reguladora, tá? Esse parafuso, ele chama parafuso trava, que é o parafuso que trava a regulagem dos pontos, né? Você coloca o ponto aqui, trava aqui, ele vai ficar no ponto que você travar por causa do disco interno lá, que é uma peça que a gente vai mostrar depois no outro vídeo das peças internas. Então aqui nós temos a chapa indicadora dos pontos, a alavanca do ponto ou de retrocesso, né? Reverso também, e o parafuso trava da regulagem dos pontos, que é esse parafusinho aqui, tá bem? Tá bom. Então agora nós vamos para cá. Aqui nós vamos ter uma peça, né? Que é o enchedor de bobina, né? Essa peça se chama enchedor de bobina, que tem a borrachinha e que você enche a bobina. Ele se chama enchedor de bobina, tá? Que é essa peça aqui, toda da máquina, né? Que é o enchedor de bobina. Aqui nós temos a borracha do enchedor, que é aquela borrachinha, né, redondinha, que parece um pneuzinho, que a gente troca quando ela resseca, né? Aqui nós vamos ter aqui a chapa corrediça. Essa daqui é a chapa da agulha, chapa corrediça, a chapa da agulha, tá bem? Vou virar aqui para ficar melhor, né? A chapa corrediça, a chapa da agulha, o calcador, a barra da agulha. Esse aqui que prende a agulha, que tem uma borboletinha atrás, é o prendedor da agulha. E esse araminho aqui, ó, se chama guia de linha da barra da agulha, tá? Barra do calcador, barra da agulha, que é a barra da agulha, né? Essa aqui é a barra da agulha, barra do calcador. Esse aqui é o prendedor da agulha, guia de linha da barra da agulha e calcador, tá bem? Aqui nós vamos ter, ó. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o frontal,
o frontal. A gente vai ter o frontal. Aqui a gente vai ter o parafuso de pressão, de tensão do calcador, né? O parafuso da barra do calcador. Nós temos aqui essa peça aqui, essa peça na frente, essa peça aqui, essa pecinha aqui que fica aqui na frente, ela é chamada de apoio da tampa do gabinete. Quando fecha o gabinete, quando as máquinas são colocadas no gabinete, o gabinete fecha, ele bate aqui nela assim, ó, para não machucar a máquina, tá? Então ele protege quando você precisar mexer com o gabinete. Tensor, guia de linha do tensor, guia de linha do tensor. Essa aqui, ó, esse pequenininho aqui, esse pequenininho que fica na frente do frontal da máquina, esse pequenininho aqui, ó, é um guia de linha também. Aí nós vamos ter aqui, vamos virar a máquina agora. Nós vamos ter esse aqui, ó, que mexe. Vai pra cá, né? Esse aqui que tá mexendo, é o estica-fio, tá? Esse aqui, parafuso do estica-fio. Essa aqui que levanta, a gente pode chamar ela tanto de levantador da barra de pressão ou alavanca do calcador, tá? Então é levantador de pressão, ó, ou alavanca da barra do calcador, isso pode ser chamado, tá? Essa daqui é a tampa traseira ou lateral. Esse aqui é o pino do carretel, tá? E agora a gente vai para a parte de trás da máquina. Tá bem? Então vamos lá. Deixa eu posicionar ela melhor. Aqui, né? Aí, pronto. Ótimo. Então eu vou dar um foco aqui. Aqui a gente tem o volante, conhecido como volante. Essa parte aqui se chama volante. Esse disco, essa roda, né? Se chama volante. Aqui a gente vai ter o parafuso isolador, que é esse grandão aqui. Esse parafuso é o parafuso isolador. E esse parafusinho chama parafuso trava do isolador, tá? O corpo da máquina, a gente chama de cabeçote, tá bem? O corpo da máquina nós chamamos de cabeçote, tá? Deixa eu pôr melhor aqui. Aí. Sim. O corpo da máquina a gente chama de cabeçote. Bom, gente, é isso daí, tá? Essas são as peças externas da máquina de costura. Ah, desculpa, perdão, já ia me esquecendo já. Essa pecinha aqui, ela se chama o suporte de tensão pro enchimento da bobina, tá? Ela é uma guia de linha, né? Ela é uma pecinha tão pequenininha, né? Mas ela é tipo um guia de linha. Ela se chama, é o suporte de tensão, tá? Quando vai encher a bobina, você coloca a linha ali na bobina e dá essa tensão na linha para enchimento de da bobina. E esse botão aqui, ele é o botão do mecanismo de abaixar o dente. Tá? Então ele é botão do mecanismo de abaixar o dente. É o nome dele mesmo, tá? Dessa peça aqui. É o botão do mecanismo de abaixar o dente. Se você fizer isso aqui, o dente lá vai abaixar. E vai levantar. O dente aqui, ó. Ele vai travar aqui embaixo no mecanismo
tá bem? Mas esse mecanismo e o dente são peças que a gente vai explicar depois no outro vídeo dessa série, que são as peças internas. Conheça a sua máquina de costura por dentro. Bom, esse foi o vídeo Conheça a sua máquina de costura por fora. E lembrando que a nossa página no Mercado Livre está à disposição com as máquinas antigas, com antiguidades e com peças para todas as máquinas antigas, tá bem? E o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado!